O São Paulo divulgou as análises do Conselho Fiscal do ano de 2021 nos últimos dias. Nos documentos chamou a atenção a presença do nome Azen Olalencan, logo abaixo ao de Caleri, entre os atletas cedidos por empréstimo ao clube entre os meses de julho e agosto. Olalencan é um atacante nigeriano de 18 anos que vai reforçar o time sub-20 do São Paulo, treinado por Alex. O jovem chega a Cotia no início de dezembro e tem contrato até o dia 30 de julho de 2022. No balanço, porém, o contrato do jovem jogador começou a valer em 1º de julho deste ano, embora o jogador ainda não tenha chegado ao Brasil. Segundo o clube, o acerto do empréstimo ocorreu no meio do ano para facilitar o visto de trabalho, que será liberado agora no fim do ano, já que o jogador completou 18 anos nesse mês. Porém, como o jovem atacante da Nigéria veio parar no São Paulo, a reportagem do Globo Esporte ouviu pessoas ligadas à base do São Paulo que explicaram como se deu o acerto com o jogador para reforçar o time de Alex no primeiro semestre do ano que vem. Em maio, o São Paulo recebeu um convite para assistir um torneio da base da Nigéria, custeado pela organização da competição. O jogador chamou atenção pelo desempenho e o São Paulo abriu negociação. No acordo, o São Paulo adquiriu o empréstimo sem custos e vai avaliar o jogador no primeiro semestre do ano que vem. Caso aprove o atleta, o clube vai pagar os direitos fixados em $100 mil, cerca de R$563 mil. Na vitória por 2-0 sobre o Sport no último sábado no Morumbi, o São Paulo encerrou o segundo mês contando com o apoio de sua torcida no estádio, após um longo período de portões fechados por causa da pandemia do coronavírus. E o São Paulo não pode reclamar de sua torcida nesse período, pois fechou o 7º duelo com um público total, somando no local de 185 mil pagantes, uma média de 26 mil por jogo. Essa soma foi garantida com as 35 mil pessoas que pagaram ingressos para entrar no estádio no último sábado, quando o clube também teve uma renda total de 904 mil e um lucro líquido de 527 mil após serem descontadas todas as despesas do jogo. Esses valores foram confirmados pela CBF no boletim financeiro da partida do último sábado. E a arrecadação total, contabilizada com bilheteria dos últimos 7 jogos no Morumbi, foi de 7,4 milhões, e desse valor sobraram 4,7 milhões para entrar nos cofres do clube, que ainda fará a sua última partida em casa nessa reta final do Brasileirão, na próxima segunda-feira, quando encara o Juventude pela penúltima rodada da competição. Contratado em 2019, Vitor Bueno ainda busca se firmar de vez entre os titulares do São Paulo. Depois de passar um tempo esquecido por Crespo, o Meia está ganhando mais oportunidades para mostrar o seu futebol desde a chegada de CN. Não à toa, o jogador de 27 anos está atravessando a sua maior sequência desde o início de julho. Ao todo, ele já soma 5 aparições seguidas após entrar na reta final do empate com o Fortaleza, duelo em que inclusive marcou um gol anulado. O Meia passou a ganhar mais minutos contra Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense e Sport. Diante do Palmeiras e do Leão, aliás, ele foi titular. Esta, portanto, é sua maior sequência entrando em campo depois de 4 meses. A última vez que ele havia atingido a marca de 5 partidas seguidas foi entre os dias 23 de junho e 27 de julho. Na ocasião, ele foi utilizado por Crespo em 7 compromissos consecutivos. Esse período, porém, acabou sendo uma exceção no tempo em que o comandante argentino esteve no São Paulo. Dos 53 jogos com ele no banco de reservas, Vitor Bueno atuou em apenas 25, sendo 11 como titular e marcou 6 gols.
Com o Ceni, portanto, ele vem recuperando espaço. Agora, além da sequência, o meia busca voltar a avançar as redes. O seu último gol foi no dia 14 de agosto contra o Grêmio, justamente o próximo rival do São Paulo. Ao todo, o Vitor Bueno soma 119 partidas pelo São Paulo, com 53 vitórias, 34 empates e 32 derrotas, além de 16 gols. O seu contrato com o São Paulo vai até o fim de 2023. O técnico Rogério Ceni relacionou Caio, uma das grandes promessas da base do São Paulo, para o duelo contra o Grêmio nesta quinta-feira. Aos 17 anos, Caio recebe a sua primeira oportunidade no time profissional após chamar a atenção pelo Sub-20, comandado por Alex, sendo vice-campeão brasileiro da categoria ao perder a final para o Internacional. O atacante se destaca por sua capacidade de drible e pela velocidade. Bastante móvel, ele pode atuar pelos lados de campo ou exercendo uma função de segundo atacante, jogando ao lado de um camisa 9 de referência. Nesse ano, Caio se dividiu entre o Sub-17 e o Sub-20 do São Paulo, participando ativamente da campanha do Brasileirão Sub-20 com o técnico Alex. O atacante também desceu para ajudar o Sub-17 na Copa do Brasil, em que também acabou perdendo a final. Em 32 jogos disputados em 2021, Caio marcou 16 gols, 13 deles pelo Sub-17 e outros 3 pelo Sub-20. O atacante também soma 2 assistências. Caio chegou ao São Paulo com 10 anos. Antes, tinha passado pela União Barbarense e Inter de Limeira e foi campeão da Copa do Brasil Sub-17 e Supercopa Sub-17. Sem dinheiro para investir em reforços, o São Paulo deve recorrer mais uma vez à base. E o técnico Rogério Ceni, ciente da situação do clube, aproveita essa reta final de ano para começar a avaliar os garotos que têm potencial para começar a treinar no Citeira Barra Funda. Em entrevista ao TNT Sports, o atacante Rony foi taxativo ao apontar o adversário mais complicado da trajetória do Palmeiras na Libertadores. Para ele, o jogo contra o São Paulo foi uma das chaves que levou o Palmeiras ao título sul-americano. O jogo contra o São Paulo, que era um time que estava com a confiança lá no alto, era um time que já havia ganhado o Paulistão em cima da gente. A confiança que eles tinham para eliminar a gente era gigante. Disse o jogador. Esse foi o quinto encontro entre São Paulo e Palmeiras na Libertadores. Anteriormente, o São Paulo havia eliminado o rival em 4 oportunidades. Até por isso, Rony exaltou o feito do seu time ao eliminar o São Paulo. Eu acredito que o jogo mais difícil, até mesmo pelo fato de ser um clássico, por se tratar de um grande rival, foi o São Paulo. Um time que estava confiante em cima da gente e joga fechado. Finalizou!